Fala pessoal, lembrando que esse conteúdo é apenas para fins educativos. Sempre que possível, utilize aplicativos oficiais e apoiem os desenvolvedores. Depois de 2 meses, finalmente chegou a nova atualização do Bic Cloud Gaming. Agora estamos na versão 2.8.4 e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você vai jogar com tempo infinito em um dos melhores Cloud Games da atualidade. Não precisa de WeChat e tem servidor latino. Você vai jogar com um ping extremamente baixo. Bora lá conferir. Membro do canal tem vantagens exclusivas. Fique livre de encurtadores e senhas. Participe também dos grupos VIP de membros e tem meu contato pessoal no WhatsApp. Se torne membro do canal a partir de R$ 1,99 mensal e cancele quando quiser. Com apenas R$ 1,99 mensal, você pode se tornar o mais novo membro aqui do canal e ter acesso a diversos benefícios. Você vai ter o selo de Seja Membro na frente do seu nome quando você comentar aqui no canal e vai ficar no destaque. E você também vai ser adicionado no nosso grupo fechado no WhatsApp, onde você vai ter todos os arquivos sem senha e sem encurtador. E é claro, você vai ter acesso também ao nosso suporte 24 horas para tirar qualquer dúvida que você tenha relacionado aos Cloud Games e também ao meu contato pessoal no WhatsApp. Entrem também no nosso grupo do Telegram. Já estamos com 7.500 membros, diversos conteúdos exclusivos todos os dias para vocês, últimas notícias de Cloud Games, códigos de tempo do 3A e muito mais. O nosso grupo está aqui no primeiro comentário fixado. Eu sou o Kelp, sejam todos bem-vindos no canal. No vídeo anterior eu trouxe para vocês 3 top Cloud Games ilimitados sem chat. O card desse vídeo vai estar passando aí acima e quem comentou, pediu salve no vídeo de ontem, vamos estar mandando agora. Chegando com o primeiro salve de hoje, salve para Gabriel Cauã. Tamo junto, Gabriel, sempre aí comparecendo no canal. Salve para Heitorzinho, tamo junto, meu querido, salvezão para tu. Salve para Rox3L1 da Angola, ele botou a bandeirinha da Angola. Salve também para José Wesley de Boninal, Bahia, tamo junto, meu parceiro. Salve para Vitor Gabriel Moraes Soares, tamo junto, meu querido, um salvezão para tu. Salve para Brasilândia de Minas Gerais, Mateus Vitor BR, tamo junto, querido. Salve para Caleb K12, tamo junto também, meu parceiro membro aí do canal. Se você quiser um salve no vídeo de amanhã, vou trazer para vocês um Cloud Game limitado inédito, deixe nos comentários. Vamos lá, pessoal, deixa eu explicar para vocês todas as configurações que vocês têm que fazer, então presta bastante atenção aqui a partir de agora para você fazer da forma correta. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui tudo que a gente vai precisar, tá? O Cloud Gaming e também o Flutuante. Não se engane, não são coisas iguais, são coisas diferentes. Esse aqui é o Cloud Game, onde tem toda a biblioteca de jogos, tá? Então você vai precisar dele atualizado aí, então verifica se está tudo ok. Próximo passo, você se direcionar ao primeiro comentário fixado, deixa aí para vocês o Flutuante, que é este aqui, a gente precisa dos dois, tá ok? Você vai no Flutuante, vai em informações do app, e você vai ter que fazer 3 configurações aqui principais. A primeira é ativar as notificações, tá? Para que você receba as notificações que tal etapa foi concluída e tá tudo funcionando perfeitamente. Próxima etapa, você vai descer e vai vir em exibir sobre outros aplicativos e vai simplesmente ativar essa opção. Se você não consegue, você clica nesse botão e nada acontece, tem 2 motivos. 1, o seu celular é intermediário, ou 2, o seu celular é de entrada, né? Ou 2, o seu celular está rodando o Android Go. Muitos aparelhos sofrem com esse problema, muitos aparelhos que, por exemplo, não vêm com gravador de tela já incluído nas configurações do telefone, você simplesmente precisa ir na Play Store e pegar um gravador de tela porque você quer gravar alguma coisa e daí você não consegue, não deixa nem você ativar lá essa opção, é semelhante a isso. Como que resolve? Vou deixar um card aqui logo acima, um vídeo explicativo onde a gente utiliza o app OPS, funciona também com o app Manager, funciona também com o Shizuku, para você habilitar essa função de forma nativa e de forma segura aí no seu telefone. Vai lá, faz esse passo a passo completo se você tem esse problema aí. Terceira e última configuração, desceu a barra de configurações aqui de tarefas, você vai vir nas configurações,
vai vir em desenvolvedor e vai entrar nas opções do desenvolvedor. Se você ainda não é um desenvolvedor, você vai em sobre o telefone, número da versão ou da compilação, clicou 7 vezes, você é um desenvolvedor. É só isso. Você vai entrar aqui dentro. Se o seu não tiver a lupinha aqui em cima, para você pesquisar, você vai ter que descer aqui um pouco, ó. É até mais ou menos aqui no meio, aqui depois da escala, você vai vir aqui em menor largura, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a DPI. E ele tá configurado bonitinho, né? O meu eu já sei que o parâmetro ideal dele é 580. Mas geralmente para a grande maioria dos telefones vai ser entre 500 e 600. Um número bacana, 550, 560 funciona para a grande maioria dos telefones. Por que a gente tem que fazer isso, Kelps? Porque simplesmente, ó, se eu deixar desconfigurado, vou deixar um valor bem baixo. Vai ficar tudo grandão, tá vendo? Fica tudo grandão. E daí, o telefone fica mais lento. E daí, a hora que eu entrar no flutuante, ó, o que acontece? Você não consegue mexer em nada, fica tudo feio, né? Então a gente tem que fazer aqui um enquadramento da tela. Então vou pôr aqui o valor que já estava mesmo, né? Ele vai pular um decimal a partir do 550, vai ficar 581. E daí, a hora que eu voltar lá, olha pra você ver a mágica que acontece. Ó, ficou tudo configurado certinho. Então, como você vai saber se está configurado da forma correta essas 3 primeiras opções aqui, ó? Se lá em cima tiver, se você conseguir ver que está escrito primeira etapa, e aqui embaixo você vê pelo menos que tá o Start Farm, tá ok, esse valor já que você conseguiu achar aí já é o ideal, já funciona. Agora eu vou explicar para vocês cada uma das etapas, vou iniciar o primeiro farm com você e vamos entrar no jogo para funcionar, bora lá! Galera, assim como todos os apps que tem no nosso telefone, o Flutuante também tem aí as suas pastas, né? Por exemplo, se você entrar agora aí no Z-Archive pelo seu telefone e em Android Data, você vai ver que lá tem todas as pastas todos os aplicativos que você tem no seu telefone, né? Então, esses aí são como gavetinhas para o seu sistema operacional reconhecer aquele aplicativo, fazer a leitura e fazer ele funcionar. Então, aqui é a mesma coisa. É preciso você realizar essas 3 primeiras etapas para que a pasta do Farm seja gerado. Você vai fazer essas 3 primeiras etapas somente no primeiro dia. Do segundo dia em diante, não precisa mais fazer. O farm é feito por 6 dias seguidos. Você fazer o farm somente no primeiro dia não vai funcionar, somente no segundo dia não vai funcionar. Você precisa fazer os 6 dias seguidos. Muita gente erra nisso aqui, faz o primeiro e tipo assim, pô, não aconteceu nada e daí? Exatamente, por isso que se chama farm. É uma consequência ali de você fazer todos os dias seguidos. Então você vai fazer a primeira etapa, vai fazer o que está pedindo, voltou, faz a segunda etapa, voltou, faz a terceira etapa e voltou. Eu já deixei aqui, ó, as tasks são obrigatórias para funcionar. Logo após vai ter aqui o campo senha, você vai colocar a senha que já apareceu escrita durante o vídeo por 4 segundos na cor amarela. Apareceu aí em um momento aleatório. Essa senha que eu vou colocar aqui agora é fictícia, ou seja, eu criei ela agora só para mostrar para vocês como que se coloca a senha. Você pode observar que o cursor do meu teclado está juntinho, grudado com a última letra. Essa é a forma correta. Se você deixar um espaço, ele vai entender que é um espaço invisível, vai entender que é uma letra a mais e vai entender como uma senha incorreta. Se você deixar da forma que está aqui, o cursor juntinho com a última letra, você vai conseguir entrar sem problema algum da mesma forma que eu fiz. Vou te mostrar o exemplo aqui, vou fechar, da gente colocar a mesma senha que eu acabei de pôr, só que com espaço. Você vai observar que não entra. Ó, deixa eu juntar aqui essas duas letras. Ó, tá vendo o espaço aí? Ó, ops, senha errada. Então você tem que deixar exatamente o cursor junto com a última letra. Essa senha que seja membro não é a senha final, tá? A senha que vai funcionar para vocês eu já falei, já apareceu escrito aí durante o vídeo. E aí você vai clicar em login e você já pode começar, tá beleza? Você já pode começar a fazer. Para que serve o botão Start Farm? Ele serve para te auxiliar em quanto tempo falta para o farm ser concluído. Se você não quiser utilizar essa tela, não tem problema. Você pode utilizar o horário do seu telefone, por exemplo, 3h24, conta mais 20 minutos, 3h54, e aí você pode simplesmente chegar aqui e fechar. Você vai ativar as opções que você quiser
e vai deixar farmando, seja aqui na tela inicial ou seja jogando algum jogo. Lembrando que o Bic dá um tempo diário, é um tempinho bem curto, mas ele dá esse tempo diário para você jogar aqui, conhecer alguns jogos. Você pode utilizar esse tempo diário para você fazer o farm para não ficar tão tedioso, mas se você não quiser, programa a sua tela para ela desligar em 20 minutos, 30 minutos ou aquela opção de nunca, e aí você faz aqui o farm, coloca um alarme aqui de 20 minutos, você consegue fazer de boa tranquilamente. Fez os 6 dias seguidos, você já vai ter tempo disponível para você jogar e aproveitar, tá? Vamos lá agora, vamos entrar em um jogo, vamos fazer uma gameplay. That'll take you higher than... If you see a lock for a homing, press the